estrada repleta de momentos agradáveis, sentindo o calor de nossa boca olida, que ao retornar às suas origens, leve de nossa cidade uma simpática recordação. Foz do Iguaçu foi fundada no dia 10 de junho de 1914 por José Joaquim Firmino. O primeiro prefeito de Foz do Iguaçu foi Jorge Schmoteng, que em sua homenagem foi deixada a avenida com seu nome, que é a avenida onde está localizada a Catedral São João Batista, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e o muito centro gastronômico também. Essa avenida também dá saída a uma das menores BR do Brasil, que é a BR-469, mais conhecida como Avenida das Cataratas, mas é uma rodovia federal que está localizada dentro da área do Parque Nacional do Iguaçu e possui 12 quilômetros de extensão. A cidade de Foz do Iguaçu está localizada a uma altitude de 186 metros acima do nível do mar, a parte mais elevada, onde está localizado o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, uma cidade que conta com 309 mil habitantes, uma cidade que não tem indústrias e nem fábrica. A indústria aqui é o turismo, cerca de 80% da população trabalha diretamente ou indiretamente no turismo e 20% em área de Itaipu Nacional. Este ônibus agora do centro de Foz do Iguaçu, onde vocês estavam almoçando ali a região central, até o portão de entrada das cataratas, são um trajeto de 13 quilômetros. Do portão de entrada até começar a ver as cataratas, um trajeto de 12 quilômetros mais. Tá? As cataratas do Iguaçu, elas estão localizadas dentro da área do Parque Nacional do Iguaçu, uma área que possui 185 mil hectares de extensão do lado brasileiro e 67 mil hectares de extensão do lado argentino. São consideradas uma das últimas reservas de biodiversidade, muito rica em fauna e flora. Biólogos de todas as partes vêm a Foz do Iguaçu e a Porto Iguaçu na Argentina para fazer estudos e pesquisas sobre o que existe de fauna e flora. E existem animais de médio e pequeno porte. Os animais que mais se adaptaram com a presença dos visitantes são os coatis. Tá? As cataratas, a área do Parque Nacional do Iguaçu se tornou Parque Nacional ao dia 10 de janeiro de 1939. Ao dia 17 de novembro de 1986, foi tombado pela Unesco como Patrimônio Natural de toda a humanidade. Assim que não pertence mais somente a Brasil e Argentina, mas a todas as nações. Um dos primeiros visitantes oficial do Parque Nacional do Iguaçu e conhecido como patrono do Parque Nacional do Iguaçu, chama-se Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont esteve na província de Misiones, na Argentina, no ano de 1916. Então ele foi convidado a conhecer as cataratas. Quando ele viu as cataratas pela primeira vez, ele disse que era muito lindo, muito maravilhoso, para pertencer ao particular, que deveria se tornar público aos olhos da humanidade. Naquela época, juntamente com o governador da província, Frederico Engel, ele foi então convidado a formar uma equipe para desapropriar as famílias que havia, indenizá-las, retirá-las dali e se tornar o Parque Nacional do Iguaçu. Até aquela época, as cataratas estavam dentro de uma estância, de uma chácara, de uma família da uruguaia naturalizada argentina, que era a família de Dom Jesus Val. Em 1939, eles foram desapropriados, retirados e indenizados. E assim, então, tornou o Parque Nacional do Iguaçu. No ano de 1939 no Brasil e no ano de 1934, antes ainda, no Parque Nacional Argentino. Depois de 5 anos que o Brasil conseguiu também a desapropriação. Por esse motivo, no final do nosso passeio tem a Praça Santos Dumont, que é uma praça em homenagem ao patrono do Parque Nacional do Iguaçu, uma estátua de bronze do Alberto Santos Dumont, do tamanho natural que ele possuía. Porém, as cataratas do Iguaçu, elas realmente foram descobertas no ano de 1542 por um conquistador espanhol que tinha o nome de Álvaro Núñez, apelido Cabeça de Vaca. Sim, assim ele era conhecido, Álvaro Núñez Cabeça de Vaca. Era conhecido como Cabeça de Vaca porque seu pai era um conquistador, um desbravador de novas terras, de novas províncias. E o território por onde ele passava, juntamente com os homens que ele acompanhava e conquistavam aquele espaço era demarcado com uma cabeça de vaca sobre uma estaca. Aquilo servia como identificação, como sinalização de territórios, para que outros conquistadores, quando passassem por ali, pudessem identificar como um território já pertencente a alguém, no caso, pertencente aos cabeças de vaca. Por isso ele era conhecido como Cabeça de Vaca. Mas Álvaro Núñez também era temido como um dos guardiães da coroa espanhola.
como fazia muitas viagens, o rei da Espanha o tinha coroado para que fosse um dos fiscais da coroa. E como seria feito então o trabalho de Álvares Nunes? Seria averiguando o Tratado de Tordesilhas, verificando se estavam sendo respeitados os limites de exploração por ambas as partes. Por isso Álvares Nunes também era temido como um dos guardiões da coroa espanhola. No ano de 1541, Álvares Nunes fazia uma viagem à Assunção, capital do Paraguai, em busca de riquezas, quando naufragou na ilha de Santa Catarina, ilha esta que hoje é conhecida como Florianópolis. E com a ajuda dos índios, Álvares Nunes conseguiu alcançar e navegar o Rio Iguaçu, que tem sua nascente na Serra do Mar, em Curitiba, próximo a São José dos Pinhais. Com a ajuda dos índios, então, ele alcançou o Rio Iguaçu, que faz um percurso de 1.280 km de rio até chegar aqui em Foz do Iguaçu, formar as cataratas do Iguaçu, dividir Brasil e Argentina, encontrar-se com o Rio Paraná, formando o Marco das Três Fronteiras. Aqui é o único local no mundo onde dois rios se encontram e dividem três países ao mesmo tempo: Brasil, Paraguai e Argentina, formando assim a Tríplice Fronteira. E navegando Álvares Nunes tranquilamente nas águas do Rio Iguaçu, quando um ano mais tarde, em 1542, Álvares Nunes foi o primeiro homem branco a ver as cataratas do Iguaçu. Até então, só os índios as conheciam. Quando Álvares Nunes viu as cataratas pela primeira vez, ele ficou pasmado, dizendo: Santa Maria, Madre de Deus. Este foi um dos primeiros nomes dados às cataratas do Iguaçu, os grandiosos saltos de Santa Maria. Eles fizeram nascer uma das mais belas lendas do estado do Paraná, que é a lenda de Naipi e Tarubá. Os índios caigangues que viviam nas margens do Rio Iguaçu, eles acreditavam que o mundo era governado por um grande Deus que tinha uma forma de serpente, que teria várias caudas e que vivia submerso nas águas do Rio Iguaçu. Porém, todo ano, escolhia-se uma das mais belas índias de uma das tribos e jogava nas águas do Rio Iguaçu como oferenda ao grande Deus, por boa caça, por boa pesca. E havia uma tribo de indígenas caigangues com um cacique chamado Igobi. Segundo a lenda, Igobi teria uma filha chamada Naipi. Era a jovem mais linda de todas as tribos naquela época, por isso ela foi a escolhida para ser jogada nas águas do Rio Iguaçu como oferenda ao grande Deus, que atendia pelo nome de Imiboi. Mas havia ali um bravíssimo guerreiro também chamado Tarubá, que ao ver Naipi por ela também se apaixonou. E no dia da consagração, em que Naipi seria jogada nas águas do Rio Iguaçu, enquanto caciques e pajés bebiam e dançavam, Tarubá e Naipi fugiram de uma piroga rio abaixo, ou seja, eles fugiram em uma canoa rio abaixo. Quando o grande Deus soube que sua noiva teria fugido com outro, ficou tão furioso, mas tão furioso, que retorcendo-se seu corpo, penetrando suas caudas nas entranhas do solo, que quando as levantou, formou fendas gigantescas, enorme cratera, por onde caem as águas do Rio Iguaçu, formando as cataratas do Iguaçu. Diz a lenda também que Naipi e Tarubá não conseguiram ficar juntos. O grande Deus, enfurecido, transformou Naipi em uma das rochas abaixo das cataratas e Tarubá em uma das palmeiras inclinadas sobre o abismo. O grande Deus, enfurecido, petrificou-se na parte central das cataratas e, com sua boca aberta, permanece vigiando suas duas vítimas eternamente, dando assim origem a um dos saltos mais famosos das cataratas, que é o Salto da Garganta do Diabo, que tem 80 metros de altura e um volume de água que pode chegar a 7 milhões de metros cúbicos de água por segundo. Esta é uma das lendas que tem em torno das cataratas por parte dos índios caigangues que aqui viviam. Mas, segundo estudos, as cataratas existem há cerca de 120 milhões de anos e estão localizadas em uma zona muito rica em rochas de basalto de ferro, que é uma das rochas mais resistentes que há. As cataratas é o maior conjunto de saltos de água do mundo, possuem 275 saltos de água distribuídos numa semicircunferência. 70% dos saltos passam por territórios argentinos e 30% passam por territórios brasileiros. Ao meio do salto da garganta divide os dois países, Brasil e Argentina. O nosso passeio agora aqui vai funcionar da seguinte forma.
O ônibus vai parar no portão da entrada do Parque Nacional, todos vão descer, o ônibus vai para um estacionamento. Quem vai fazer o passeio vai caminhar comigo, e quem não vai fazer o passeio, que já quer ficar no ônibus, vai ficar sentado ali na lojinha, na lanchonete, tem o artesanato dos índios por ali, até o retorno do grupo do passeio, tá? O ônibus não entra dentro do parque, nós vamos no ônibus panorâmico, tá? Ônibus de 2 andares, e também tem o articulado. Qualquer um desses dois que tiver no momento do nosso embarque é o qual nós iremos. Faremos um trajeto de 12 quilômetros para poder fazer o passeio. Vamos descer em frente a um hotel todo cor-de-rosa, que é o Hotel das Cataratas. Nós vamos descer em frente a esse hotel e vamos fazer uma caminhada por trilha. Descendo sempre à direita, 4, 5 degraus para subir, 5, 6 para descer, rampa. Ao total, teremos baixado 45 metros de altura e caminhado 2 km, 2 km de caminhada por essa trilha, por essa passarela, descendo sempre, tá? Ao final dessa trilha, sempre vendo cataratas, ao final dessa trilha, a gente chega ao ponto principal, que é o Salto da Garganta, onde tem a passarela da Garganta. É uma pontezinha que vai e volta, ela tem 160 metros de extensão. Geralmente quem vai até o final dela vai se molhar um pouco. Não é passagem obrigatória, vai quem quiser, mas é um dos pontos mais bonitos que tem das cataratas. É você chegar aqui até o final da passarela, você tem uma imponência do que é o Salto da Garganta, é bastante interessante, tá? E quem não quiser, não precisa. Geralmente, todos descem caminhando e voltam pelo elevador. Para descer, todo santo ajuda, mas para subir tem 2 elevadores panorâmicos. Vocês não precisam pagar pelo uso do elevador. Chegou lá, a gente vai para a fila do elevador e vai subindo na parte superior. Aqui, nós temos um ponto de encontro. O nosso ponto de encontro é na saída do elevador. O nosso ponto de encontro é na saída do elevador. Eu entendo que a saída do elevador é da porta do elevador até uma lanchonete que tem em frente. É ali que nós vamos se encontrar. Não é para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Da porta do elevador até a lanchonete. Quem já veio aqui 10 vezes e sabe o caminho, igual espera na porta da lanchonete. Para quando a gente chegar, contar se estão todos e a gente poder estar indo para o embarque dos ônibus para voltar de lá. O embarque do ônibus é no restaurante Porto Canoa, na Praça Santos Dumont. Ali na Praça Santos Dumont, ali que nós vamos fazer uma fila para estar embarcando nos ônibus de novo e sair do parque, tá? Eu vou estar todo o tempo junto com vocês. Quem não quer caminhar 2 km descendo, quem não pode caminhar por qualquer situação, tem sim a opção de descer de elevador, tá? Eu dou todas as orientações, quando chegar lá eu vou dizer quem vai caminhar é por aqui, quem vai no elevador é por aqui. Vai subir novamente no ônibus e vai parar na porta do elevador. Essa pessoa que parou na porta do elevador, ela pode estar entrando no elevador, descendo até lá embaixo e indo em direção também às cataratas e também à garganta e a passarela da garganta, caso queira. E todos que caminharem ou que descer do elevador, igualmente tem que se encontrar na saída do elevador, ok? Alguma dúvida? O passeio do Macuco, depois a gente combina ali com o Ticiano, porque são poucos, tá? E daí vamos descendo aqui.